quando o Bussunda morreu, a gente ficou totalmente sem... Vocês estavam todos na Copa, né? Não estávamos todos, estávamos eu, Beto, Cláudio e Bussunda. A gente estava lá na Alemanha. E, cara, assim, o cara estava num momento, uma alegria tremenda. Ele estava vivendo uma situação que ele adorava, que era o futebol. Então, estávamos fazendo humor numa Copa do Mundo, um evento mundial, sabe? Uma coisa só alegria. E, de repente, você... Porra, a sensação de você tá na porta do avião, chega alguém e te empurra. Porque não dá pra fazer piada depois, né? Sabe? Entendeu? Foi uma coisa assim avassaladora, porque para as pessoas, porra, a gente perdeu um colega de trabalho, mas assim, na verdade, a gente perdeu um irmão ali. Porra, isso aí não existe, né, cara? A gente teve os nossos problemas lá atrás. Dá pra A acabar isso? princípio foi... Porra, tem que falar comigo? Não sei, mas por que... Cara, o cara, nem sei por que vocês estão a brigados. gente joga futebol junto na praia, contra e a favor. O cara vai na minha pelada na minha casa, vai na resenha da minha casa. Porra, depois de 15 anos fica mandando essa letra. Pô, isso é coisa de cuzão, brother. Na moral, isso é um vacilão do caralho. Mas vocês estavam bem, é isso? Claro, porra. Pra mim, a gente tava ótimo, porque eu tava na praia, tá sempre se falando. Ah, vocês estão se falando e de repente ele falou... A gente estava, né? Acho que a gente não vai mais falar. Acho que não. Vai ficar mais uns 10 anos agora em problema. Mas depois volta. Mas, então vocês estavam se vendo, se encontrando normalmente, tem não? 3 semanas que a gente se encontrou na praia, pô. E tem 1 mês ou 2 meses ele jogou na minha casa futebol. Tem uns 4 meses que ele foi na resenha na minha casa. Uai, gente. Porra, que recalque é esse? Não sei qual é. Caralho, acordou de mau humor, Raimundo? Porra. Cara, mas eu acho uma pena, porque são 2 puta ídolos do futebol e do Vasco. Né, cara? Porra, eu falei com ele hoje, eu falei assim, caralho, Edmundo, vocês precisam... Porra, cara, vocês são muito ídolo, cara. Mas eu não... O que você tá falando, né? Não é teu, o problema não é você, é ele. Eu nunca tive problema. O problema sempre foi ele. O Parreira, antes dos jogos, né, ele chamava os 11 que iam entrar e deixava o restante à parte. Isso não é legal. Entendeu? Uma Copa do Mundo. O Mandetta, né, ele colocou logo no início, ele foi um dos ministros que foi indicado logo no início do mandato dele, e o Mandetta, ele teve várias incoerências, várias questões que ele propagou, que ele disse, e que, na verdade, todos viram que eram furadas o que ele estava falando. Ele dizia, por exemplo, olha, se você tiver sintomas, fique em casa e só procure um hospital quando tiver falta de ar. E diversas pessoas morreram por conta disso. E você acha que 2005, aqueles jogos anulados, é uma questão que é difícil a gente entrar, né? Porque foi comprovado que tinha uma coisa, então anula, não anula e tal. Tem o jogo do Pacaembu, que é super fatal, o lance do Tinga. Eu me dou mais pela expulsão do Tinga do que pelo não pênalti. O Tinga fala na hora, tá, tu pode não achar pênalti, mas não expulsa. Pelo amor de Deus, Os jogos anulados, tipo, eu nem tenho opinião sobre. Ninguém nem consegue. Dentro da loucura, voltaram os jogos. Né? Exato, ganharam, não dá pra jogar. Mas aquele jogo foi muito estranho. Era o último jogo do cara. O cara saiu, ninguém viu, ninguém falou mais nada. Aí, depois de um tempo, conversando com alguns jogadores do Corinthians. Tem o suspeito pode cair na área, que hoje tá... É mesmo? Eu já escutei isso. De que ele avisou os jogadores que podia? Não, mas não o juiz. Tipo... avisaram que hoje vai que hoje tá de boa. Eu não posso provar, né? Sim. De jogadores dentro. Não jamais falarei o nome dele. E você já viu isso? Não. Se eu disser pra você que tem muito jogador hoje fazendo escanteio de propósito pra ganhar a casa de aposta, você já tá vendo? Acredito. Mas você já viu? No meu time não, mas eu sei que tem. Eu acho que o Dr. Roberto, não sei se ele ia gostar da Globo, eu acho que não. Porque a gente não convivia com o Dr. Roberto, é engraçado, né? No Globo se convivia mais com ele, porque a gente almoçava, os repórteres. Eu fui repórter C e B no Globo, porque eu saí antes da outra promoção. Eu fui para São Paulo, para a Editora Abril, porque eu recebi uma proposta muito boa. E a própria direção do Globo me aconselhou a ir, porque o salário era fantástico. Eu não aguentei ficar, mas eles mandaram eu ir. E eu fui. O Dr. Roberto almoçava no mesmo restaurante que a gente. A gente via o Dr. Roberto chegar. Ficava um rapaz, o Jorge, segurando 3 jornais do Globo. Assim, ele pegava sempre do meio. Quando ele disse ia da Caravan Azul.
entendeu? Dentro do Globo. E a gente entrando, a gente não subia no mesmo elevador que ele. Quando ele ia, a gente ficava esperando ele ir com os amigos dele ou com os seguranças, sei lá com quem. O ser de esquerda hoje no Brasil é o que exatamente? É ser contra o Bolsonaro? Não, é você defender, por exemplo, o Lula ou achar aceitável que o Lula seja o líder da maior quadrilha que nós já tivemos condenada nesse país por roubo, com números todos eles apurados e condenados, e achar isso aceitável e o Bolsonaro absolutamente impossível. Ou os dois são inaceitáveis ou um só te torna de um lado. Não, mas peraí, vamos colocar cada coisa na sua caixa pra gente não cometer o equívoco de levar a nossa conversa para um lugar onde as pessoas vão gerar o que a gente está tentando evitar. Sim, não tô querendo radicalizar. O que eu tô tentando entender é o seguinte, por que isso aqui fica permitido e esse não. Não é ideológico? Não. O Bolsonaro é uma pessoa de extrema direita, que é uma pessoa que apoia, inclusive, tem como ídolo um torturador, que tem, em 64, no golpe de 64 e no regime militar, uma simpatia. Se ele pudesse implementar um regime desse, ele implementaria. Se ele pudesse torturar as pessoas que discordam dele, ele torturaria. Se ele pudesse fazer isso, ele faria. Ele é o Ustra, comandante Ustra, que ele fala tanto, fazia isso. Deixa eu só frisar uma parada aqui, que todo mundo acha que Gabriel Monteiro quer matar os bandidos, quer destruir os bandidos. Eu sou cristão. Eu acredito que a pessoa pode repensar nas suas atitudes e o que me liga aos bandidos, sabia que existe uma coisa que me liga aos bandidos? É o sangue de Jesus Cristo. Eu não quero que o bandido morra no pecado, eu quero que ele se arrependa, eu quero que ele pague os pecados dele, obviamente, tanto em vida, tanto no juízo final, mas eu não quero que ninguém morra, não. Mas você acha que tem reabilitação? Para muitos tem. Nesse sistema penitenciário de hoje? Eu tô entrando nos presídios cariocas. Caralho, vai arrumar mais um problema pra cabeça agora. Tô entrando. Que pariu. Tô entrando. Tu gosta, né? Eu fui avisado da matéria em relação ao meu pai e eu fui para a banca de jornal na quinta-feira de manhã para ver a amiga. Eu estava na capa da amiga, aborrecido, uma foto de cena que não podia na época. A reportagem era proibida de entrar no estúdio da Globo, né? A gente gravava sem... Só aquele da peruca, que eu esqueci o nome, que era o fotógrafo oficial da Globo. E uma foto de cena que eu estou discutindo com o Francisco Coco, para linkar um sujeito assim, antissocial. Então, o que ele faz? Ele faz essa matéria do meu pai, dizendo que meu pai era mula, que meu pai ia buscar, quando a gente queria alguma coisa, era o Mário que ia buscar, que meu pai chamava Mário também. Mas meu pai não fazia isso. E se fizesse também, não era para ele falou aquilo para me provocar, né? E me colocou que eu era carreirista. Imagina, eu vinha de prêmio no teatro. Eu me sentia absolutamente à vontade em relação ao meu relacionamento com a atriz, né? Porque eu estava absoluto, estava seguro, né? Era um sucesso enorme, aquele colarzinho branco que eu usava, era difícil ter alguém que não usasse aquilo. Então, eu me apaixonei por ela e ela por mim, entendeu? E eu achei que aquilo era uma coisa justa, né? Não entendi aquilo como se eu tivesse... Mas ela era casada com ele? Ela estava com ele, mas ela estava com ele, mas naquela época havia uma espécie de liberalidade, né? Assim, total. Saía com outros também e tal, mas comigo ela colou. O problema maior foi esse, que ele não aceitou exatamente isso. Ela sair para dar uma volta, acho que ele não se incomodou.